Um professor da Escola Estadual Francisco Escobar foi denunciado por estar assediando alunas. A última vítima foi uma aluna de 16 anos. A primeira vez eu estava sentada na sala e eu estava de frente com a mesa dele e esse dia tinha faltado bastante aluno e aí a minha mão estava em cima da mesa, ele pegou, colocou a mão por cima da minha mão e colocou a mão nas minhas costas e desceu a mão a direção à minha cintura. Eu falei para ele parar, aí ele pegou e pediu desculpa, falou que foi sem querer. E aí, como ele falou que foi sem querer, isso nunca tinha acontecido, eu achei que realmente tinha sido sem querer. Aí eu peguei e desci para tomar água. E depois disso ele não fez mais nada, ele só ficava me encarando. A gente estava na sala, ele ficava me encarando o tempo todo. A gente teve a aula, eu copiei tudo certinho e depois a gente desceu pro intervalo. Quando eu fui subir no intervalo, eu subi com as minhas duas amigas e ele estava atrás de mim. Quando a gente foi subir a escada, ele apalpou a minha cintura perto do meu bumbum 2 vezes. Aí eu saí da frente dele e ele pegou e continuou andando como se nada tivesse acontecido. Aí, depois que eu entendi o que tinha acontecido, eu comecei a chorar bastante. Aí, a minha amiga desceu comigo e eu contei para 2 professoras, que foram onde a gente entrou na sala dos diretores e depois a gente conversou com eles. No último dia 16 de agosto, a aluna relatou para a diretoria da escola o que havia acontecido em uma reunião que foi gerada uma ata. Mas até o momento, o professor segue dando aula. Eles falaram assim que ele não ia mais dar aula para mim, que se ele entrasse na sala era para mim sair, que eles iam fazer o máximo possível para ele não dar mais aula na minha sala. E hoje eu fui chamada de novo na sala da diretora, assim que eu cheguei na escola, eu e as 2 pessoas que estavam comigo presenciaram, e eles falaram assim que não tem como de tirar ele por conta de um negócio lá, não tem como de tirar ele, que só quem pode tirar ele é o meu pai, que por enquanto ele vai continuar dando aula pra mim, no caso na minha sala. Eu tenho que sair, ele tem que ficar na sala e quem tem que sair sou eu. O pai da aluna falou com a diretoria da escola e fez um boletim de ocorrência contra o professor. Isso é um boletim de ocorrência por importunação sexual, né? Porque ela tem 16 anos de menor, aí fiz o boletim, já abri um inquérito policial contra ele. E agora nós estamos vendo o que vai ser feito. Devido a ele ainda estar lecionando, como eu já disse, eu estou procurando a imprensa para poder tomar a própria direção tomar uma decisão. Fui até na superintendência, né, que aqui é uma escola estadual, fui na superintendência e lá, segundo eles vão sim fazer essa remoção dele do local da escola, né? Porém, como ele é um funcionário público, ainda não pode fazer, então aí eu falei, não, tem que ser tirado, porque não pode ficar assim. Por isso que eu vim aí brigando, que não é nem pela minha filha, mas pelas outras filhas, porque a minha filha eu resolvo agora, mas o problema é e as outras meninas. E ele vai ficar aí lecionando, e depois eu tenho outras 2 meninas também, vai vir para cá provavelmente para estudar, e ele vai continuar lecionando para minha filha? Não vai. A tia da aluna conta que quando estudou na escola, já havia casos de alunas sendo assediadas pelo mesmo professor. Bem, o que eu venho presenciando desde a minha época de escola é que esse professor vem assediando as alunas. Ele nunca chegou a fazer isso comigo, porque eu sempre bati de frente com ele, e nisso ele sempre me maltratou. Eu sempre fui para a diretoria, tentei ter voz com outras meninas e nunca fui ouvida de fato. E agora ele mexeu com a minha sobrinha. E isso é uma coisa muito séria, porque ela tem 16 anos, ela é uma criança e eu quero que a justiça seja feita. Uma ex-aluna contou que o caso acontece desde 2017. Na realidade, aconteceu com várias alunas. Eu era representante de turma na época e as situações chegavam até mim. Então, as meninas, por muitas das vezes, não ter coragem de falar ou não querer se identificar, elas chegavam em mim e pediam. Então, a gente se reuniu, algumas meninas, e fomos até a diretoria para poder estar falando sobre essa situação. Mas chegou em situação que pegava a menina no colo, era uma mão no ombro, era assim, comentários totalmente desagradáveis. Uma vez ele sentou na minha mesa e perguntou se eu conhecia o meu ponto G. Isso para uma garota de 15, 16 anos é totalmente sem nexo, né? Na época eles pediram para o professor pedir desculpas, mas no dia seguinte mesmo o professor continuou atuando e lecionando normalmente. O que me indigna muito é até hoje estar ocorrendo eles saberem dessa situação lá atrás e não terem feito nada para poder mudar isso hoje em dia, né? E aconteceu novamente, infelizmente.
A Superintendência de Ensino, que é responsável pela escola, se pronunciou sobre o caso. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais informou que a Superintendência de Ensino de Poços de Caldas, responsável pela coordenação da escola, enviou uma equipe de inspeção escolar ao local para apurar os fatos. Após isso, a CRE encaminhará um relatório de apuração para avaliação das medidas administrativas que poderão ser tomadas em âmbito escolar. Ressaltaram ainda que a direção da escola prestou apoio à estudante e esclareceu que um boletim de ocorrência foi realizado pelo responsável da vítima e a polícia deve investigar em âmbito criminal. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais reforçou que repudia qualquer conduta que possa ferir os princípios irrevogáveis da dignidade humana. Inara Angra, para o Plantão 47.